Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Estas palavras, portanto: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E o nosso título nesta manhã é Uma Nova Mente e uma Nova Vida em Cristo. Uma nova mente, um novo pensar, um novo sentir e uma nova vida. Uma nova busca, um novo agir, uma nova inclinação, uma nova vida em Cristo Jesus. Este é o tema e o sentimento desta carta de Paulo aos Colossenses. Aqui ele exalta Cristo, aqui há aplicações práticas da doutrina à vida cristã. E neste capítulo 3 nós somos recordados de algo muito importante, queridos irmãos: estar morto e continuar morrendo. Este é o sentimento, a exortação, o comando deste capítulo de número 3. Como estar morto e continuar ainda morrendo? Bem, este capítulo 3 explica isto. Estamos mortos para a velha vida, para o pecado, mas ainda assim mortificando o pecado. Bem, Paulo lida com a ofensa da impureza no coração, na mente, uma ofensa diante de Deus, que um crente ande em impureza. E mostra como ela invade a mente, se manifesta em hábitos e pensamentos e toma conta do coração, da vontade. E também ele fala sobre os remédios. É tudo que nós queremos, não é porque nós queremos santificação. Nós queremos sermos agradáveis a Deus. Nós desejamos honrá-lo em tudo, nós desejamos mudar, melhorar. E isso se resume nesta ideia: mortos e ainda morrendo para o Senhor, isto é, para este mundo, para vivermos para o Senhor. Bem, deixe-me começar esta exortação de Paulo neste versículo 1. Nós tentaremos seguir até o versículo de número 7, e o Senhor permitindo, no próximo domingo, esta segunda parte, do versículo 8 em diante. Meus irmãos, guarde com muita atenção. Aqui está a fórmula divina para a santificação: mortos e ainda assim morrendo para o pecado. Bem, estas palavras: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Ele não expressa dúvida. Ele não está dizendo se é verdade que vocês ressuscitaram, mas a ideia é de afirmação. Assim nós podemos traduzir: portanto, tendo ressuscitado com Cristo, porque ele assume esse fato que ele já declarou no capítulo de número 2, no versículo 12 e 13. Ele está escrevendo a pessoas que já morreram para este mundo, capítulo 12, sepultados com Cristo no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Assim, uma vez que, tendo já sido mortos, mortificados, portanto, tendo ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são de cima. Aqueles irmãos e irmãs de pouco menos de 2000 anos atrás, tão reais quanto você e eu aqui nesta manhã, eles haviam experimentado a conversão na alma, seus pecados perdoados, e a obra grandiosa do Espírito de regeneração, a criação de um novo ser interior dentro deles. E Paulo está dizendo que Deus olha sobre eles como olha sobre nós agora, como filhos, de fato, como filhos e filhas de Deus. Embora é difícil para nós entender e sentir isso, Ele nos vê assim e nos recebe assim, como filhos de Deus. Ressuscitados, isto é, não mais mortos sob a condenação do pecado, mas como alguém que se levantou para uma nova vida, completamente separado daquela vida anterior. Bem, eles perceberam, e eu e você percebemos, ao sermos convertidos pelo Espírito a Cristo, que aquelas coisas que nós gastávamos tanto da nossa afeição e amor nesta vida, elas ficaram para trás. E você diz a si mesmo: eu não sou mais o mesmo indivíduo que eu era há meses, anos, algumas décadas atrás. Eu sou uma outra pessoa. Essa é uma experiência, um sentimento real em todo verdadeiro crente, porque a conversão envolve a regeneração. E com a regeneração vem esta percepção de que nós não somos mais as mesmas pessoas. Este é o sinal da nossa nova vida, que nós morremos. Aquela velha pessoa, ela recebeu um óbito, e a nova pessoa nasceu ali,
e coisas novas apareceram. Assim é este sentimento dentro de nós. E nós estamos agora vivos para as coisas que se referem ao reino de Deus, chamado aqui de coisas do alto. Por quê? Porque Cristo está nos altos, Ele subiu ao céu, e esse é o sentido do versículo 1. Portanto, tendo ressuscitado com Cristo, nós buscamos as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Antes nós buscávamos as coisas daqui. O que nos importava era a nossa condição existencial neste mundo. Buscávamos uma melhor condição material, emocional nesta vida. Tudo era aqui. Mas nesta nova vida regenerado, nós buscamos as coisas de Cristo. E Cristo está no céu, e nós buscamos as coisas do alto. Para lá nós iremos também. Este é o significado do versículo 1. Ele diz: as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não literalmente assentado, porque lá no livro de Atos, no capítulo 7, Estevão, no versículo 56, vê o Senhor Jesus Cristo de pé à destra de Cristo. Assim, não literalmente sentado, essa é uma figura, uma imagem. Acontece muitas vezes no Novo Testamento, 21 vezes, na verdade, na Bíblia. E a ideia do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e subiu ao céu, está de pé à destra, assentado à destra do Pai, é que Ele completou a sua obra. Destra é a mão direita, o lado de honra. Quem era colocado ao lado de honra de um rei, à sua destra, recebia grande honra. Era visto como alguém respeitado, amado, cuidado pelo rei. O rei tinha um interesse muito grande. Assim, Cristo está à destra do Pai, reinando, e Ele está assentado porque Ele concluiu a sua obra e se assenta no trono com o Pai. Assim, este é o primeiro significado. Todo o poder também lhe foi dado, por isso Ele reina. Assim, Ele domina sobre a história, os afazeres humanos são conhecidos por Ele, o futuro é conhecido por Ele, e Ele determina todas as coisas. Ele reina. E se Ele reina, Ele é nosso rei, e para Ele nós vamos, e a Ele nós servimos, então é muito natural ouvir uma exortação como essa: tendo ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Deixe a inclinação de buscar apenas as coisas desta vida e busque as coisas referentes à sua nova vida. Bem, assim, uma vez que isto é verdade, então segue-se esse apelo: buscai as coisas que são de cima. Um crente é como uma pessoa exilada em outro país. É difícil para nós entendermos isso, porque eu penso que aqui entre nós ninguém foi exilado, não é? Colocado para fora do seu país, em uma outra cultura, e ali vivendo naquela cultura diferente, estranha em muitos sentidos, essa pessoa pensa no seu país, nos seus amigos, na sua cultura, no clima daquele país de onde ele veio, na comida daquele país onde ele nasceu. Sua mente está lá. Este é o sentimento aqui. Nós somos exilados neste mundo, mas nós devemos colocar a nossa mente, o nosso sentir, o nosso pensar, nossas afeições neste novo país, para onde iremos. Portanto, tendo ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto. E no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, como um peregrino, e não nas que são da terra. Bem, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nós estamos mortos, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como assim? Bem, eu estou morto para esta vida e os seus interesses. Espiritualmente, ela já não mais me domina, esta vida e as suas buscas. Assim, para este mundo, para a culpa que eu tinha aqui e a condenação que já sobre este mundo eu morri, estas coisas já não mais me afetam e me condenam. De modo que ser um crente, nesses versículos aqui, é uma nova vida. E essa nova vida, é dito aqui, ela está escondida em Cristo. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Palavras maravilhosas, não é? Porque é uma imagem aqui muito bela, na verdade. É como um tesouro. Eu tenho uma nova vida. Esta nova vida é um tesouro. E este tesouro está escondido dos olhos do mundo. Está escondido em Cristo. Cristo é este baú. Meu tesouro, meu depósito, está escondido em Cristo. E Ele é poderoso para guardar
este depósito até o dia final. Você percebe o significado do hino que nós cantamos, das palavras de Paulo? Porque a nossa nova vida está escondida em Cristo, guardada nele. Estando escondida em Cristo, nós ainda vivemos neste mundo. Assim, as pessoas deste mundo, tua esposa não salva, teu marido não salva, teu filho não salva, teu patrão não salva, teu avô não salva, as pessoas da vizinhança, elas olham para você, elas não falam nada, mas na mente elas dizem assim: mas esse rapaz, ele não tem uma vida, né? Parece que ele não tem vida. Ele não tem vida. Ele não segue os mesmos excessos que nós seguimos. Ele não vive como nós, trabalha de segunda a sexta. Quando chega sexta-feira, sextou, é alegria, acabou o trabalho, agora é beber, curtir, rodar, ir para frente e para trás. Ele não vive nesse ritmo, parece que ele não tem uma vida. Ele vive para quê? Você não vê nada nele. Ele não tem prazer, ela não tem prazer, ela não busca as coisas que nós buscamos, não conversa sobre as coisas que nós conversamos, não tem alegria nestas coisas que nós queremos muito ter, possuir, comprar. Não é? Vai buscar uma vida para você. Eles não veem vida em nós. Por que eles não veem? Porque está escondido. Isso está escondido, eles não podem perceber isso. Onde está escondida a nossa nova vida, nosso novo prazer e interesse? Em Cristo. Porque já estás mortos e a vossa nova vida está escondida com Cristo em Deus, em um lugar de segurança, com Deus, o Pai. E esta é a ideia de que a vida eterna é uma joia inestimável. Para o salvo, nada pode alcançar e roubar a vida eterna do salvo, a nova vida, porque não é um objeto material, é algo feito em nós, inscrito em nós, isso não pode ser roubado. E também o mundo não consegue ver com clareza. Agora, algo mais forte aqui ainda e mais belo, que traz grande segurança ao crente: se a minha nova vida, isto é, a minha salvação, a minha garantia de vida eterna, a minha segurança de vida eterna está escondida em Cristo, com Deus, então ela está segura. Veja, se a minha vida, deixa eu colocar esses termos, se a garantia da minha vida fosse colocada em minha mão, como em um documento: eu te salvei, agora eu vou te dar este documento em papel e você guarda isso aí até o dia final. Se perder isso aí, tua vida está acabada. Você já imaginou isso? Imagine que a nova vida fosse representada por Deus em um anel de ouro e diamante. E você tem que guardar esse negócio até chegar no final. Você passaria o resto da tua vida temendo, não é? Primeiro arranhar esse negócio, sujar, perder, ser tentado a vender, não é? A segurança da nossa vida eterna estaria em nossas mãos e nós não conseguiríamos mantê-la. Mas porque nós recebemos uma nova vida inscrita dentro de nós, a segurança desta nova vida está em um baú colocado do lado direito do Pai, no Santo dos Santos. Quem pode entrar ali? Quem poderá nos separar do amor que Deus tem por nós? Ela está segura. Eu não posso perdê-la, ninguém pode roubá-la de minha mão. E essa figura é muito bela. Se fosse deixado ao meu cuidado, a garantia da minha vida eterna, eu perderia, seria roubado, seria defraudado. Assim, nossa salvação, ela é hoje, neste dia 10 de agosto de 2025, tão segura quanto foi no dia em que Deus nos salvou, e será tão segura quanto no dia em que nós partirmos daqui, apesar de todas as nossas dificuldades e desafios. Isso não te anima, não te traz grande alegria? Que a nossa vida está guardada em Cristo, escondida em Cristo, segura em Cristo. Assim eu volto a recapitular a diferença entre segurança e certeza. A minha segurança, a minha salvação está em Cristo, é Ele próprio. E porque Ele não muda, a minha segurança não muda com o tempo, com a economia, com as estações, com a saúde, com a enfermidade, com as minhas fraquezas. Seguro está. Agora, a minha certeza pessoal de salvação está em relação a esta segurança. A minha segurança é uma âncora firme. Mas essa âncora, ela cai para cima, ela sobe até o céu, até o Santo dos Santos, está presa lá. E este barco da minha vida não é levado para longe pelas ondas e destruído, está firme no Senhor, está seguro. Mas a minha certeza, o senso de segurança pessoal, ela aumenta ou diminui conforme eu ando com o Senhor.
não a minha segurança, não a minha justificação, certo? Assim o apóstolo Pedro diz que nós devemos aperfeiçoar esta vocação, fortalecer esta certeza pessoal de salvação. E há muitas maneiras, e neste capítulo nós vemos algumas delas, e está ligado sobretudo à santificação da vida. Mas veja o raciocínio que é continuado do 3 ao 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Observe. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isto é, Ele voltar nas nuvens, manifestando-se neste mundo, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Bem, toda a nossa vida deve ser vivida para aquele dia. Cada período da vida deve ser vivida para Cristo, tendo Ele no centro de nossas vidas. As coisas estão difíceis, Cristo deve ser o centro ainda. Na bonança, na dificuldade, nós o mantemos em vista. Agora, quando Ele retornar a este mundo, versículo 4, também vós vos manifestareis com Ele. Isso é a respeito do retorno de Cristo. Se nós tivermos que provar a morte, subir, então voltar com o Senhor Jesus e os anjos, ou se nós estivermos aqui ainda quando o Senhor voltar e subir nos ares transformados no novo corpo, encontrar com Ele, no momento em que Ele se manifestar visivelmente aqui neste mundo, então nós estaremos com Ele nos ares para sempre. Ou Ele vindo com Ele, ou nós subindo e encontrando com Ele nos ares, nós apareceremos com Ele em sua glória, naquele último dia, na reunião geral de todos os crentes em toda a história, e ali naquele momento, diz o apóstolo Paulo, aos olhos de todo mundo será manifestada a nossa vida. Eles não tinham visto a nossa vida, eles não podiam ver. Eles diziam, mas essa pessoa tem uma vida tão insípida, sem graça, não tem vida ali, eu não quero esta vida cristã. Eles não fazem o que eu faço, eles não vão onde eu vou, eles não buscam o que eu busco, não tem vida nenhuma ali. Ser crente é não ter vida. Mas naquele dia será manifesto aos olhos de todas as pessoas a nossa vida que estava escondida com o Senhor. Enquanto nós estamos no mundo, as pessoas pensam que nós não possuímos vida. Por quê? Porque a vida de um salvo não é caracterizada por excessos. Eles não percebem que a nossa vida está escondida com Cristo. Quando nós vamos a Ele em oração, eles não veem isso. Quando nós o louvamos em nosso coração, eles não veem isso. O prazer que nós temos na casa e no reino de Deus, eles não veem isso. A nossa certeza, o nosso amor pela palavra e desejo de conhecer mais a Deus, eles não veem esta vida que há em nós. Não compreendem isso. Não está diante dos olhos deles. Mas quando nós aparecermos em glória com o Senhor, então será visível para eles. Eles possuem uma verdadeira vida. Sua vida estava sempre com eles. Então eles entenderão o porquê daquela alegria em nós, daquela paz em nós, daquele autocontrole no meio das preocupações. Está todo mundo ali, recebeu uma nova notícia, dificuldade, ruim da unha, e o crente está lá. Eu confio no Senhor, Ele me conduzirá. E as pessoas olham para você e não entendem, acham que você é passivo, ou o contentamento que nós temos com as coisas materiais que o Senhor nos provê. Assim, eles achavam que você não tinha uma vida, mas esta vida sempre esteve ali, escondida no Senhor, e ela se manifestará. Claro, nós buscamos fazer o nosso melhor, que as pessoas vejam a nossa nova vida, que Cristo seja glorificado, mas ainda que eles venham, eles buscam rejeitar, ou não aceitam, ou fecham os olhos, ou não consideram isso vida muitas vezes. Para eles você perdeu a sua vida neste mundo. Eu quero é curtir a vida, não vou ficar nessa vida sem graça. Não é assim que a gente ouve? Em certo sentido, você realmente perdeu esta vida para ganhar a vida eterna. Mas você não perdeu a vida, você ganhou a verdadeira vida. Assim, estas palavras são maravilhosas, não são? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, voltando ao versículo 1, sendo assim, buscai as coisas que são de cima. 2, pensai nas coisas que são de cima. Bem,
Será que você e eu nesta manhã precisamos desse conselho? Irmão, irmã, busque as coisas que são do alto do reino de Deus, pense sobre elas. Será que às vezes os nossos olhos estão muito voltados aqui para baixo? Ou será que às vezes nós nos comportamos em algum momento como a esposa de Ló, olhando para trás, para a velha vida com muita frequência e lembrando aquela Sodoma de onde nós somos tirados e olhando para trás com desejo para aquela Babilônia, para aquele Egito? Será que nós nos pegamos ao longo da semana fazendo isso muitas vezes? Não é estranho, irmãos, que nós precisemos de um comando como esse para fazer algo que deveria ser tão natural para a nossa nova vida em Cristo. Cristo está no céu, seu reino. Nós devemos olhar para Ele. Nós necessitamos deste comando, não é? Quantas vezes na semana nós somos tentados a olhar como a esposa de Ló para este mundo com desejo? Ou para o Egito, como os israelitas no deserto, desejando as verduras do Egito, a escravidão sem perceber. Assim nós precisamos desse comando. Bem, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Onde Cristo está, as coisas do reino, a coroa de glória e tudo aquilo que se refere à nova vida. Bem, buscar as coisas que são de Deus, que são da nossa nova vida, que são de cima, não se trata apenas de um sentimento, envolve uma decisão, envolve intensidade em pensar nas coisas que são do alto. Estava conferindo com a tradução em outras línguas, deste versículo primeiro, e na língua inglesa a ênfase é da seguinte maneira: ponha a sua afeição nas coisas do alto. É traduzido dessa maneira. Na tradução Reina Valera, em espanhol, é ponha a sua mira nas coisas de cima. E aqui em português, pensai. Ou seja, não é apenas uma imaginação alegórica, há uma ênfase aqui. Esse pensar nas coisas que são de cima envolve colocar a afeição nelas. Por exemplo, você está diante de um grande projeto de vida. Teu pensamento é acompanhado das afeições, não é? Ou, por exemplo, antes de casar, semanas estão chegando e você está pensando e a tua afeição está nisso. Ou quando o primeiro bebê, ou o segundo, ou o quarto irá chegar, você está pensando e você está preparando e a tua afeição está nisso, está antecipando. Pensar nas coisas de Deus, nas coisas da nossa nova vida, é mais do que mera teoria, envolve a afeição. Buscai as coisas que são de cima. É necessário certas posturas práticas, não é? Deixe-me tentar então ser prático. Uma maneira de buscar as coisas que são de cima do reino de Deus, da nossa nova vida, pensar nelas, é amar, é honrar e zelar o dia do Senhor. Pense por um minuto sobre isso. Veja, o dia do Senhor, quando ele é santificado e honrado, ele tem exatamente esse propósito. Por quê? Porque nos permite buscar as coisas que são do alto por um dia inteiro. Quando você coloca o seu coração e a sua ação para separar este dia, domingo, inteiramente para honrar a Cristo, para as coisas do alto, então as coisas de Deus se tornam mais poderosamente vivas e reais em tua vida. E é claro, elas passam então a ocupar muito mais da tua afeição, do teu pensamento, do teu desejo, do teu sentimento. O dia do Senhor também tem este propósito. Quando você coloca como prioridade as coisas de Deus no dia do Senhor e se organiza para Ele, torna-se muito mais fácil, não é? Colocar Cristo, as coisas do alto e o seu reino no centro de nossa vida ao longo da semana. Pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. Veja que maravilha, o dia do Senhor para isso. Na verdade, irmãos, quão maravilhoso é quando nós estamos juntos na casa do Senhor no domingo, louvando ao Senhor, tendo comunhão uns com os outros,
pensando nas coisas permanentes, eternas do reino de Deus, proclamando o evangelho a adultos e a crianças, ouvindo a palavra pregada sobre a direção, o conforto e o ensino das verdades eternas, compartilhando nossas cargas uns com os outros. Não é verdade que nós somos edificados, fortalecidos e animados, e nós nos tornamos mais desapegados a este mundo? Por quê? Porque nós gastamos todo dia com as coisas do Senhor. É claro, Deus criou este dia com um propósito. Ele abençoou o dia do Senhor para a sua igreja. Você já teve essa sensação tão ruim que é de não estar na casa de Deus em um domingo, e você inicia a nova semana de trabalhos e coisas, é como se tivesse passado direto, não é? 2 semanas. É claro que é, para um verdadeiro crente este sentimento está ali. Para o não salvo é o contrário. Ai, que alívio, não precisei estar na casa de Deus, emendei 2 semanas direto com os meus cuidados. Examine o seu sentimento, isto prova muito desta nova vida ou não em teu coração. Essas coisas nós não podemos nos enganar, não, elas são muito íntimas, muito reais do Espírito de Deus em nós. Nós somos edificados no dia do Senhor, juntos e também individualmente, nós experimentamos de um modo muito mais real e intenso as coisas que são do alto, do nosso lar celestial, das coisas para as quais nós realmente vivemos e amamos, em relação àquele grande dia, que será sempre, é claro, um grande domingo, céu, juntos lá em louvor, em lugar de segurança, de paz, nós experimentamos ao santificar o dia do Senhor, guardando para as coisas do alto, pensando as coisas que são do alto. E de fato, se você observar a essência do dia do Senhor em Isaías 58, é exatamente isso que ele quer dizer. Se deixares de falar as tuas palavras, de pensar os teus pensamentos e buscar as tuas coisas, e santificares o meu dia, proclamares libertação ao cativo, etc, etc, etc. O dia do Senhor é para as coisas do Senhor. E quão maravilhoso é ter este dia. Quão maravilhoso avançar o reino de Deus, ser edificado mutuamente, avivados com a palavra de Deus, gastar tempo com os irmãos, dizer a Deus que Ele é tudo para nós, por meio da nossa obediência e serviço. Essa é uma maneira grandiosa de buscar e pensar nas coisas que são do alto. Deixe-me mencionar outra maneira de buscar as coisas que são de cima, ser um estudante sério da palavra de Deus. E aqui nós descartamos apenas ler a palavra de Deus, mas ser um estudante sério da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos revela as coisas que são do alto. Veja cada livro da Bíblia como uma carta de amor do coração do teu Pai amado para você. Você está indo encontrar-se com Ele, Ele te envia cartas. Você lê a palavra de Deus e você é tão movido no Espírito. Será que você lê a palavra de Deus apenas tragicamente uma vez por semana? Que tragédia seria isso? Ter acesso às coisas do alto apenas uma vez por semana. Quando nós lemos, estudando a palavra de Deus, nós renovamos a nossa mente. Antigamente, os computadores, depois de trabalhar muito tempo, semana inteira, você tinha que fazer um negócio com eles, não lembra? Desfragmentar. Você lembra aqueles quadradinhos, a noite inteira desfragmentando? A palavra de Deus faz isso conosco. Ela desfragmenta o computador. Você volta ao eixo quando lê a palavra de Deus. Você volta aos trilhos da fé. O mundo você vê que é enganoso, e o engano do nosso coração, mas a palavra de Deus nos põe de volta na perspectiva correta. Às vezes vem a dificuldade, uma provação, outra, elas estão se acumulando, e de repente você volta para a palavra de Deus, e essas coisas tomam sua proporção devida, no seu devido lugar. Só a Bíblia, só a palavra de Deus tem poder para fazer isso, porque esta é a palavra do Espírito de Deus. Assim, nós renovamos a nossa mente ao ler a palavra de Deus. Ela abre o nosso entendimento para as coisas que estão em nossa volta. Estamos sendo enganados por este mundo, por esta vida. De repente você se volta a meditar na palavra de Deus e você cai em si novamente. Poxa, eu fui enganado por um bom tempo, agora estou vendo novamente onde eu caí. Ou me deixei ser enganado por alguns pensamentos e sentimentos por horas e por dias, de repente eu voltei. A palavra de Deus tem este poder do Espírito para realizar isso.
Assim, pensar nas coisas do alto e buscá-las envolve a palavra de Deus também. É claro, lendo livros que eduquem o crente na palavra e nas coisas que são do alto, bons livros, não romances evangélicos, coisas desta natureza, não é? Mas bons livros. Leia biografias, por exemplo, como isso ajuda. Conheça as doutrinas da fé. Mas deixa-me mencionar uma terceira forma de pensar e buscar as coisas que são de cima. É claro, ser um crente que ora. Você entra em comunhão com Deus ao orar. Você tem uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao orar, você ascende ao céu pela fé. Os olhos e os ouvidos de Deus estão agora de fato atentos ao que você está dizendo. Então, você endereça as suas orações ao trono da graça. Ao fazer isso, ao orar de maneira consistente, nós estamos buscando e pensando nas coisas do alto, onde Cristo está. Nós estamos orando ao Senhor. Bem, por quanto tempo você ora? Orar, como temos visto, é como respirar para um crente. Às vezes nós dizemos assim: poxa, você sai de São Paulo, vai para algum lugar, o mato, e você diz: quão bom não é respirar o ar puro. Só de sair de São Paulo, a gente respira o ar puro, né? Às vezes você olha São Paulo no horizonte, você vê aquela nuvem cinza lá, o que é aquilo? É a poluição da cidade. Só que a gente se esquece que a gente está dentro dela, a gente olha ela lá, mas ela está aqui também. E aí você sai e respira, não é? Essa é a ideia, queridos irmãos. Você, ao entrar na presença de Deus em oração, você precisa respirar o ar puro do céu. E ao entrar ali, você se despolui pelo arrependimento diário. E se refresca em louvor, na presença do Senhor, em gratidão, em ações de graças. É maravilhoso. Ouça essas palavras. Portanto, tendo ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pensamentos maravilhosos, palavras maravilhosas. Mas veja, o nosso tema nesta manhã é esta nova vida com o Senhor. Uma nova vida, morrer ou estar morto e continuar morrendo. Assim, para que eu possa buscar estas coisas do alto, vivê-las e continuar morrendo para esta velha vida, porque a minha nova vida está em Cristo, então ele precisa tocar em questões muito diretas da velha vida. E assim ele abre com o versículo 5 dizendo: mortificai, pois, este pois é tendo em vista o que foi dito anteriormente, está conectado, os vossos membros do corpo que estão sobre a terra. E aí ele chama uma lista horrível: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Meus queridos irmãos, embora o salvo tenha uma nova natureza dada por Deus na conversão, um novo caráter, a habitação do Espírito em nós, ainda há uma velha natureza pecaminosa em nós, muito mais fraca do que antes, mas ainda presente. Eu não estou dizendo que o crente possui duas naturezas, não. Essa é uma metáfora, mas é a melhor metáfora que nós encontramos na Bíblia, a ideia de duas naturezas. Quando nós percebemos este elemento do pecado ainda em nós, e nós nos surpreendemos, Paulo ilustra isso como se fosse aquele velho homem, aquela velha mulher, querendo voltar, agarrado no teu calcanhar. Aquele cadáver, quem me livrará do corpo desta condenação? Estou carregando um cadáver em minhas costas. Quem me livrará deste corpo de morte? Percebeu? É uma ilustração. E se nós não encararmos esta verdade, que há reminiscência ainda do pecado em nós, como que uma velha natureza, nós saímos pela vida tropeçando quando nós pecarmos. Assim, o comando é muito claro e muito direto. Você é um crente, e porque você nasceu de novo, um dos aspectos dessa nova vida é que de repente você se vê
em um conflito muito real, diário, entre você e o seu velho você. Você já se pegou com isso? Estou certo que sim. Cedo ou tarde, depois da conversão, de repente, uma tremenda luta interior começa a ser lutada todo dia e ao longo das horas do dia. Você nunca experimentou isso antes na tua velha vida, mas de repente está ali, um combate, uma luta terrível, e este combate acontecendo dentro de você é o esforço da nova natureza buscando de fato viver a nova vida ressurreta. E se você é um crente regenerado, então você irá experimentar isso todos os dias. De repente, você vê aquela velha pessoa, você querendo voltar ao controle, querendo dar comandos e determinar o que você vai sentir, pensar e fazer. E influenciar a maneira como você vai viver, escolher, comprar, fazer o que for, determinar a sua ação. O egocentrismo, os desejos de ambições pessoais, do ego, velhas inclinações, essas coisas devem ser combatidas e devem ser assassinadas, executadas. Esta é a ideia da figura do versículo 5. Mortificar, literalmente, faça morrer. Agora é difícil este sentimento, não é? Pensar que você tem que matar uma pessoa, a gente meio que foge disso, não é? Para matar algo você precisa de muito ímpeto. Certamente conheço pessoas que para matar um pequeno inseto chamado barata precisa assim, de uma coragem monumental. Quanto mais matar uma velha pessoa que há dentro de nós. É necessário ímpeto. É necessário encarar. É difícil para nós pensar mais uma vez em matar, não é? Eu cresci em um ambiente, em um contexto, por alguns anos, bem no interior de Goiás. Meu pai era pastor numa igreja, plantando ali. E naquela época, nos anos 80, início dos anos 80, tudo era diferente, no interior, e todo mundo tinha galinha, não tinha cerca. Aí você sentava ali, encostava, a vizinha pegava uma galinha lá pelo pescoço, quebrava o pescoço assim, soltava a galinha aqui com o pescoço caído correndo para lá, e todo mundo brincando, as crianças, ninguém tinha problema em ver isso. Ou você saía pela rua, olhava numa casa ali, estava todo mundo chorando, tinha um caixãozinho, um funeral, você estava sempre em contato com a morte. Você tinha que matar o bicho, cozinhar o peixe, arrancar as penas. Mas hoje nós temos pavor disso, né? Nós não estamos acostumados em nossa sociedade com a morte tão próxima. Mas aqui, queridos irmãos, este é o comando. Matar esta velha natureza dentro de nós e não dialogar com ela. É necessário um ímpeto, algo vigoroso, determinado. A ideia aqui é de oferecer uma violência santa contra a velha natureza e o pecado residual. Eu não direi para você como você vai fazer isso, de que maneira você vai fazer isso, mas este ímpeto deve existir. Agora, este comando aparece muitas vezes na Bíblia. Se você ver, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 13, nós temos novamente o comando da mortificação. Porque se viverdes segundo a carne, a velha vida, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Veja Mateus 16, 24 também. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, morte, e siga-me. Então esta é uma verdade que está por todo o Novo Testamento. É você uma pessoa muito passiva com o teu pecado? Tome cuidado. É você uma pessoa que no lugar de matar e mortificar essas inclinações da carne, tenta colocá-las em uma melhor posição para que ela continue com você ali? Tome cuidado com isso. Você pode se surpreender com o poder da velha natureza. Sim, tomar a cruz. Bem, o apóstolo Paulo aqui não está dizendo que nós devemos machucar o nosso corpo. É claro, eu não preciso desdobrar isso. Ele fala sobre membros, não é aqui nosso texto? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mas por membros, ele quer dizer o apetite da velha natureza. E é uma ilustração. Paulo está cheio de ilustração, né? O tempo todo nós vemos da corrida no estádio, do gladiador. E aqui é uma outra ilustração. No lugar de falar quais são os pecados, ele aponta para os membros do corpo.
Ou melhor, no lugar de falar quais são os membros do corpo que cometem os pecados, velho homem, velha natureza, ele atribui os pecados aos membros do corpo. Em um outro texto, ele diz: não usai os vossos membros como instrumentos do pecado. E aqui ele diz: mortificai, pois, os vossos membros, não fisicamente. Então ele indica fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza e idolatria. Ele não está dizendo corte esta mão que rouba, corte esta língua que fofoca e mente, mas sim mate este apetite da velha natureza que usa a língua para mentir. Mortifique o seu ego, o velho homem, a velha mulher, o velho mal que há ali, a velha natureza que usa o corpo para o pecado. Assim ele coloca sobre um membro do corpo para representar a motivação pecaminosa da velha natureza. Bem, você está a ponto de colocar a sua mão, não literalmente, mas colocar a sua mão, digamos, em algo que não lhe pertence. Então, corte esta ação, certo? Você está a ponto de usar a língua para falar algo impuro, algo duro, algo mal. Então, corte esta fala. Aborte ele, mate ela. Corte esta fala antes que ela saia da sua boca e não esteja ali. É um esforço veemente, proposital de se refrear, de pegar a velha natureza e segurá-la, e pará-la, e mortificá-la. É um pensamento, é uma imaginação indigna que entra em tua mente para te contaminar. Aborte, mortifique este pensamento antes que ele tome forma na tua mente. Esta é a ação. Continuamente, nós estamos mortificando o pecado. O Senhor Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Então você erige uma cruz muito grande todos os dias, e você começa a pegar os membros deste corpo e crucificar eles lá. É cobiça, é fofoca, é murmuração. Ele começa a dar a lista aqui. Crucifique isso, faça isso. E você pode fazer isso com o auxílio do Espírito. E ao fazer isso, você começa então a viver esta vida ressuscitada. Eu sei que você já experimentou isso, meu irmão, minha irmã. Ao lutar contra essas inclinações e pela graça de Deus vencê-la, e então experimentar grande alegria de Deus em tua alma, grande força de Deus em tua alma. Bem, o que está aqui neste versículo é uma lista terrível. É como se nós estivéssemos diante de uma prisão, na porta, com um machado, para decapitar criminosos odientos. E um por um é chamado para fora e deve ser mortificado. E aqui Paulo começa a chamar para fora estas coisas. E o primeiro deles é este: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, vem para fora, fornicação. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 4, logo depois de Colossenses, no versículo 3 e 7. Ele explica com mais detalhes o que ele quer dizer sobre fornicação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, e abstenhais não é opcional, é um comando, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós, irmãos, saiba possuir o seu corpo, vaso, em santificação e honra. Você sabe possuir o teu corpo em santificação e honra? Você já percebeu que eu devo me vestir de uma maneira santa e honrosa, me portar diante das pessoas de uma maneira santa e honrosa, possuir o meu vaso, que é útil para o Senhor, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E em nosso relacionamento uns com os outros, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Ele se refere à fornicação, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A palavra usada aqui, fornicação, todo envolvimento com coisas sexuais e intimidades sexuais fora do casamento. A palavra fornicação é usada para adultério, quando ele é fora do contexto do relacionamento já estabelecido. É a mesma palavra, mas é adultério. Às vezes é utilizado para incesto, outras vezes para homossexualidade. Bem, queridos irmãos, o que gera então a fornicação e a infidelidade conjugal? A velha natureza,
é permitida a velha natureza reinar de novo em um crente. Se um crente devesse cair tão fundo em coisas como essas, é porque a velha natureza foi permitida reinar. Um ego insuflado. Ou talvez uma preocupação demasiada com o corpo, mais do que com a alma. Ou negligências aos deveres conjugais, ou frieza e insinceridade. Mortificai, pois, a fornicação. Uma das coisas mais nojentas de se contemplar é um crente sensual. Espero que você concorde comigo. É monstruoso, porque é tão contraditório a nossa nova vida, não é? Um crente se portar de maneira sensual, propositadamente, com gestos ou com roupas que evidenciam a sensualidade. Não é uma monstruosidade? A nossa nova vida é santificação. Nós somos comandados a fazer morrer estas coisas. Queridos irmãos, é fazer morrer de fato. Mortificai, pois, a fornicação. E então vem um outro para fora desta jaula, desta prisão, que é muito próximo, um parente da fornicação, que é chamado em nosso texto de impureza. Mortificai, pois, a fornicação, a impureza. A palavra impureza traz duas ideias no grego, no original. Primeiro, impureza sensual, sexual. São palavras, são gestos, são filmes, são magazines, são roupas, são maneira de se portar com o corpo diante da pessoa do sexo oposto, que são sensuais e trazem a mancha da impureza sexual. A palavra impureza também se refere ao resultado da fornicação, porque é impureza moral, é como uma mancha, há uma impureza ali. Uma pessoa perde a sua dignidade quando se entrega à fornicação, uma mancha permanente fica ali. Isso pode ser restaurada pela conversão, no caso de uma pessoa não salva, ou do verdadeiro arrependimento dado por Deus, seguido do perdão de Deus no caso de um salvo. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia de impureza aqui, já não tem em vista algo sensual, sexual, mas traz a ideia daquilo que é deformado. Isto é, tudo aquilo que é contrário ao que é ordenado, belo, aceitável à consciência humana, é impuro. Nós naturalmente reagimos diante de coisas bizarras, não é, grotescas. São essas as coisas chamadas de impura, nessa segunda maneira de compreender o termo. Coisas macabras, violência, vícios, jogos e videogames que envolvam essas coisas, certas competições que envolvam isso, brincadeiras e piadas que tragam elementos sensuais, grotescos ou macabros, coisas que envolvem imagem, figuras grotescas ou violentas, coisas que dessensibilizam a mente humana pelo contato, pelo uso. Tudo isso está na palavra impureza. Coisas deformadas moralmente, indignas de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, são coisas a respeito das quais um crente deve literalmente tapar os seus ouvidos. É impressionante a vulgaridade da música moderna. Está incluso nesse termo, impuro. Ou virar o rosto quando for surpreendido por estas coisas. São coisas que devem causar comoção, náusea na alma, pois são impuras e deformadas, mas que são promovidas em nossa sociedade, uma sociedade pervertida, e promovidas como esporte, como arte, como cultura. É impressionante isso. Coisas imorais sendo promovidas como arte. Você já caiu para perceber isso aí? É o que mais há em todo lugar. O Senhor proíbe estas coisas. A palavra, voltando um passo atrás, a fornicação, ela vem da palavra porneion, de onde se tira a palavra pornografia, grafia, imagens. Impureza está ligado a isso. E assim, as galerias de arte muitas vezes estão permeadas dessas coisas.
Um dos maiores choques que eu tive foi quando eu vi a foto de um pastor muito, muito conhecido no Brasil e sua esposa visitando um museu na Itália e tirando uma foto junto de uma estátua de um artista famoso chamado Michelangelo, e essa estátua é chamada Davi, de um homem nu. Mas é arte. Sim, é a pornografia de 5 séculos atrás. Estão eles lá, maravilhando-se da arte. Não tem vergonha de levar sua esposa num lugar desse? Não tem vergonha de carregar o Espírito em teu coração para dentro de um lugar desse? Mas é arte, nós temos que santificar a arte. Queridos amigos, impureza envolve todas essas coisas, músicas absurdas, jogos violentos, UFC, coisas desse tipo, onde as pessoas se matam, tudo aquilo que é deformado moralmente. Esse é o esporte de Satanás, o entretenimento de Satanás. Nós não queremos ter qualquer parte com esse tipo de coisa. Certas ficções científicas literárias que trazem aquilo que é bizarro, brincadeiras que envolvem sentimentos de morte ou coisas desse tipo. Tudo isso está incluso nesta palavra, aquilo que é torto moralmente. Mortificai, pois, a impureza. É o comando do Espírito de Deus para nós. Faça morrer, lance fora, jogue fora, se afaste dali. Não aceite nem de graça. Corte o linguajar ou vocabulário indigno que você absorveu na televisão, dos colegas de trabalho, o que quer que seja. Coisas que têm uma indicação sensual, brincadeiras desta natureza. Lance fora, tenha nojo destas coisas. Não permita que os teus olhos contemplem, observem aquilo que é torto. Remova do teu guarda-roupa, do teu material visual, faça morrer estas coisas. Então nós começamos a experimentar mais do sorriso de Deus, o Santo Deus, em nossas vidas. Ele ama a santidade. Sem a santidade ninguém o verá de fato. Assim, santidade é a marca mais característica de uma pessoa que nasceu de novo. E Deus nos usará e nos abençoará. Então ele menciona um terceiro. Mortificai, pois, a fornicação, a impureza e a afeição desordenada. A afeição desordenada e a vil concupiscência andam juntos. O que é isso? É um desejo mau na mente e no coração. Algo da alma. Coisas que são cometidas ali dentro. Afeição desordenada, um desejo, uma afeição por algo mau, ou por algo torpe, ou por algo muito, muito terreno. Afeição, está fora de ordem, está desordenado para um crente. Concupiscência, um anelo, um anseio por algo vil. Mate isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos sendo santificados por Deus no homem interior para vir a Deus. Então, mortificai, pois, a avareza, que é idolatria. Veja comigo Efésios capítulo 5, um pouquinho para trás, no versículo de número 5, mesmo o apóstolo Paulo declara estas palavras. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu sempre me surpreendo com este versículo. O avaro, o homem ou mulher cheio de cobiça é idólatra. O impuro ou o avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Cobiça e avareza. Você sabe qual é a diferença? As duas palavras, as duas ideias estão nessa palavra. Cobiça e avareza. Cobiça, bem, é aquela inclinação por querer mais e mais e desejar mais, coisas materiais, coisas que alimentem o ego, coisas que satisfazem. Quero ter, possuir mais conforto, mais e mais e mais. Cobiça. E o que é avareza? Avareza é quando você tem bastante e você não quer se livrar disso, não quer usar isso. Já viu aquela pessoa? Eu tenho conhecido pessoas assim, que tem um bom trabalho, uma boa renda, mas você não vê sair uma gota dali para ajudar ninguém. Às vezes a pessoa passa até necessidade para guardar sua riqueza, para tê-la visível ali. Avareza é segurar, cobiça é ter. Ambas são condenadas por Deus e são colocadas em uma categoria comparativa aqui com a idolatria. Como isso pode ser? Uma pessoa cobiçosa, avarenta, idólatra, surpreendente, não é?
Surpreende porque normalmente nós pensamos sobre idolatria em templos pagãos e coisas desta natureza, se prostrar diante de um ídolo. Eu não faço isso. Mas o ensino da palavra de Deus sobre idolatria é muito mais amplo. Uma pessoa avarenta ou cobiçosa é descrita como idólatra. Por quê? Porque ela possui um grande desejo, imenso desejo, por bens, por objetos. Ela cobiça tê-los. E quando ela tem, o que ela faz? Bem, ela vive em devoção a estas coisas. Você recorda de Naamã, que depois de ser curado por Eliseu, melhor por Deus, através de Eliseu, vem a Eliseu e oferece a ele ouro e prata e roupas preciosas. Você lembra disso? E Eliseu despede isso. Não quero isso. Mas o servo de Eliseu, Geazi, vai atrás, não é? Era um idólatra em Israel, Geazi, junto com o servo de Deus, Eliseu. E chega em mente para Naamã e diz: meu senhor mudou de ideia porque alguns profetas, filhos dos profetas vieram, me dá aí 2 peças de prata e algumas roupinhas, roupas caríssimas. E ele pega isso. E ele vai, volta para casa onde estava Eliseu, esconde lá em algum lugar, e vai Eliseu. E Eliseu pergunta: onde você esteve, Geazi? Teu servo não foi para lugar nenhum, não saiu daqui. Acaso o meu coração não foi contigo, Geazi? Acaso é o momento da vida de um crente desejar, observe a lista, ouro e roupas e olivais e gado e ovelha e servo? Peraí, você está exagerando, Eliseu. Ele pediu apenas prata e roupas. Que história é essa de olivais? É isso que estava no coração de Geazi. Com aquele dinheiro ele ia adquirir tudo aquilo. Terrenos, olivais, vinhas, servos, ovelhas, gados, companhias maravilhosas. É por isso que o cobiçoso e o avarento é idólatra. Ele quer muito, muito, muito ter sua vida, sua emoção, seu desejo, seu pensamento positivo contínuo está nisso, ter, e logo que ele tem, então ele se dedica à devoção a estas coisas, a cuidar destas coisas. Me recordo indo na casa de uma pessoa muito rica, muito triste na verdade, e ao entrar na casa, era o pai de um conhecido: vamos lá visitar meu pai, vamos. Tudo bem, fiquei sabendo o senhor vir aqui e tal, muito bom, vamos entrar, olha, aqui é a minha sala, eu vi aquele sofá ali, eu comprei e tal, e aqui a gente construiu um banheiro aqui junto, eu estava assim olhando para isso, o que ele vai me falar, o que é isso? E aqui tem 2 banheiros, um para isso, e essa casa aqui, tem uma churrasqueira aqui, e o piso é aquecido, e vamos ali, eu não estava entendendo. Depois de ver metade da casa, aí caiu a ficha. Ele alcançou o que queria, e agora ele se devota a isso. Seu coração estava naquilo. É por isso que é chamado de idolatria. Mortificai, pois, a avareza, que é idolatria. Querido irmão, você não quer se ver como um adorador de ídolo, adorando a criatura e não o Criador, colocando devoção nas coisas criadas mais do que no Criador. Você sente hoje que deseja um objeto muito demasiadamente, um bem, uma posse, um status social, do qual você vai derivar satisfação e por meses e meses está em você. Quando eu tiver esse negócio aqui, eu vou ter satisfação. Meses e meses atrás desse objeto, posição social, bem, status. Eu vou derivar grande satisfação íntima quando eu tiver isso aí. Você caiu no caminho da idolatria. Isso está atrás de cada crente. Vou dar um exemplo. Conheci uma família, casal e 2 filhos, pessoas muito simples, bacanas, crentes, mas materialmente falando muito pobre, muitos desafios na vida e se encontraram em situação de pobreza, de dificuldade, não de miséria. E estavam morando por algum tempo em 2 cômodos e o Senhor tinha abençoado, estavam cobrindo todas as despesas, mas havia cobiça no coração. E o homem da casa, embora não estava em condição de pagar o aluguel direito,
não estava conseguindo emprego, cobiçava por carros. Queria muito ter um carrão. E nessa cobiça, gastou muito dinheiro e comprou um carrão. Embora não tinha muito dinheiro para o combustível, mas todo dia entrava nesse carrão, olhava, limpava. Tinha dinheiro para dar uma entrada, talvez, num consórcio, no financiamento de uma casa. E a esposa, infelizmente, a mesma coisa. Eu preciso ter aquela geladeira na minha cozinha, que aí eu me sinto gente. Se eu tiver um carrão, algum bem caro, então eu me sinto como parte da sociedade. Eu não sou paupérrimo, eu não sou... Então o marido tinha que ter o seu carrão para se sentir como algo na sociedade. E a esposa aquela grande geladeira, mas quando eu vi aquela geladeira, aquilo não era geladeira, aquilo era um guarda-roupa climatizado. Mas aquilo satisfazia a alma dessa pessoa. Agora eu posso viver como estou, mas eu já tenho um objeto do qual eu posso me vangloriar, que eu alcancei este grande. Não estou dizendo que você não possa ter uma grande geladeira ou um carro bom, não estou falando sobre isso. Você vê a que ponto chega, você juntasse essa geladeira e esse carro, vocês dariam entrada num apartamentozinho melhor, alguma outra coisa, ou alugavam uma casa melhor. A que ponto nós chegamos? É porque nós pensamos que a avareza e cobiça está no coração só de quem já é rico e já tem acesso às coisas. Meu irmão, minha irmã, este é um mal que anda do nosso lado, este cadáver que nós carregamos. Nós devemos matá-lo por inteiro. Não estou dizendo que você não deva trabalhar e buscar algo seguro, uma certa medida de conforto e de segurança e proteção. Não, você deve, faça isso. E em nossa sociedade é um número de coisas que é difícil andar e fazer as coisas se você não tiver certas tecnologias, isso e aquilo. É necessário. Não estou indo contra isso. Você percebe o que eu quero dizer? Se algo em teu coração, e você diz, na hora que eu alcançar esse status social, ou tiver esse, aí eu vou ter alegria, satisfação. Aí eu não vou ter mais eu estou de barriga cheia, não preciso ficar querendo. Não, não. Isso é a formação de um ídolo no coração. Nós devemos ser muito cuidadosos. Não estou dizendo que você não deve melhorar sua situação. Sim, estude, progrida, faça cursos, melhore, faça o teu melhor. Mas lembre-se disso. O pecado jaz à porta, está querendo entrar a qualquer momento, em qualquer área de nossa vida. E nós policiamos e fazemos estas coisas morrer. Não há uma forma mais baixa de idolatria, adoração de um ídolo, do que a cobiça. E veja, a cobiça hoje é a verdadeira religião de milhões de brasileiros que entram em templos evangélicos, adorando a criatura mais do que o Criador e buscando bens. Evangélicos mascarados de cristãos, não é? Enchem templos em busca de bens, coisas, posses. Eu ia trazer hoje aqui, mas falei, acho que não convém. Um envelope que eu recebi, minha esposa também. Logo que nós chegamos em São Paulo, um senhor insistiu que nós visitássemos a igreja onde ele frequentava antes de frequentar conosco. E eu não sabia qual era, mas pela insistência tão grande, um dia de quarta-feira, eu fui lá. Era aqui na Comandante Taylor, logo que entrei em Heliópolis, acho que não existe mais, uma pequena igreja, entrada de vidro, pequena, um salão, pertencente a um grupo pentecostal de teologia da prosperidade. Um homem senta desse lado, mulher desse lado, um arco-íris bonito na entrada. E ali estava aquela profetisa pregando. E por acaso ela me separou ali, Deus tem um plano para você, e vem, vem, vem. E agora é hora da bênção, pegue seu envelope, todo mundo recebeu o envelope ali do atendente. E venha na frente, faça seu pedido, traga o seu envelope, põe aqui. E ela queria me arrancar do banco de qualquer jeito, e minha esposa apavorada, porque eu nunca tinha visto esse negócio, uma voz brava assim da mulher, parecia um negócio de voodoo, e aquele negócio separado, ela já estava assim, era uma semana em São Paulo só, eu olhava para mim, queria indo para lá, e o senhor que estava do meu lado, falando para a mulher lá, profetizando, não, ele não. E eu quieto lá, já conhecia essas coisas. Mas isso ficou marcado para minha esposa pelo susto, para mim o que ficou marcado foi outra coisa, ela viu um envelope, e naquele pequeno envelope estava escrito assim, era a bênção que você deseja de Deus. Vários versículos tirados de contexto, Senhor meu pastor, nada me faltará, vai multiplicar o óleo, vai multiplicar a farinha, coisas desse tipo, não é? E ali certas caixinhas para você marcar o que você queria de Deus, você põe a sua oferta, e conforme a fé, o tamanho da oferta, você recebe. E no envelope estava escrito, você ia marcar,
plano de saúde, linha telefônica, casamento, abertura de CNPJ, vira geladeira, micro-ondas, a cura de uma enfermidade. Ponha lá a sua oferta, faça seu voto, Deus vai te abençoar. Você já viu isso aí? Não estou falando nada inventado, né? Até hoje eu tenho esse envelope guardado, quando alguém disser, não, isso não é possível. Milhões de supostos cristãos invadindo os templos de adoração, buscando a mercadoria da fé, mas na verdade buscando coisas desta vida. A idolatria é trazida para um templo cristão, entre aspas. O desejo, a cobiça, a avareza. Por isso Deus envia a operação do erro, para que sejam enganados e seja levado embora tudo deles, anel, meia, geladeira, entregue na mão desses avarentos, porque não amaram a verdade da palavra de Deus, mas buscaram a cobiça em seus corações. Esse é o resultado triste. Veja até que ponto pode chegar a cobiça. Eu não me estenderei aqui. Você tem o direito de fazer o seu melhor, trabalhar, melhorar, avançar, mas no momento em que você sentir, em que há este anseio e desejo por coisas materiais, um status social, que você não terá paz, ou você só terá satisfação na alma quando você tiver estas coisas, saiba que um ídolo está sendo moldado por você ali. No momento que ele estiver pronto, então, meu querido amigo, o pior de todos os pecados, a idolatria. Abandonar o teu Deus. Tome grande cuidado, faça morrer estes sentimentos. Bem, nosso tempo se acaba aqui. Idolatria é algo tão detestado por Deus, não é? Pense, cobiça é colocado na mesma lista de fornicação, impureza, vil concupiscência e é sinônimo de idolatria. Mortifique esta avareza. Exerça controle sobre si mesmo, pratique simplicidade material, nunca perca de vista seus objetivos espirituais nesta vida e nunca se esqueça das palavras maravilhosas de Deus aos seus filhos em Hebreus capítulo 13, versículo 15. 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Palavras tão maravilhosas de conforto, não é? Alguém perguntou, como matar a cobiça? E a resposta é essa, cobiça é matada com contentamento. Aprenda a dizer como Paulo, eu estou contente. É assim que nós matamos a cobiça. Eu não preciso mais do que o Senhor tem para mim. Eu estou contente com a minha esposa. Eu estou contente com o meu marido. Eu não preciso de ninguém mais para me satisfazer. Eu estou contente pela graça de Deus que me guia e me responde. Eu estou contente. E assim você mata a cobiça e você mata tudo mais desta lista. Eu estou contente com o estado de solteiro por este período da minha vida, até que o Senhor, se for a vontade dEle, me encaminhe. Eu não preciso buscar a impureza para pescar alguém. Eu não preciso me desesperar. Eu estou contente, o Senhor me vê e ouve minha oração. Contentamento mata toda a cobiça. Como você adquire contentamento? Confiando em Deus, conhecendo as suas declarações e aprendendo como Ele lida com você. Contentamento é grande força, grande poder e grande segurança para nós. Bem, observe, essas palavras são dirigidas para crentes, e nós concluímos aqui com este versículo de número 6. Pelas quais coisas acima vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Meus queridos irmãos, há tanta coisa para nós. Nós andamos como filhos da luz, como crentes. Santificação, buscar as coisas que são do alto. Pensar nelas envolve uma inclinação, uma afeição para elas. Estudar a palavra de Deus é um meio.
santificar o dia do Senhor para o Senhor e orar de verdade continuamente ao nosso Deus. E então, junto com isso, fazer morrer estas coisas que nos afastam do Senhor, que cegam o fio da espada da nossa instrumentalidade, que roubam a nossa paz e alegria e que derrubam o nosso testemunho. É o contrário destas coisas, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestarei com Ele em glória.